queridos? Muito bom estar num lugar onde nós podemos sentir a presença de Deus, pastor. Né? Mais uma casa, mais uma família, mais gente que vai morar no céu e dar glória, aleluia, junto com Aleluia! Eu quero trazer aqui o meu abraço do pastor Jorge, pastor presidente da minha igreja, ao anjo dessa igreja. Quero agradecer também ao meu amigo pastor Márcio, que conheci por intermédio do pastor Flávio, que esteve aqui também ministrando a palavra, meu amigo pessoal. Mas eu não vou ficar falando dessas coisas porque isso não é importante. O importante é que você veio aqui. Aleluia. Você já disse isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Fala para mais uma pessoa. Que bom que você veio. Isso é sinal de que Jesus te ama e que tem algo especial para você nessa noite. Pega a sua Bíblia aí, querido. Abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. É um texto bem conhecido, uma das parábolas de Jesus. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11. Já temos irmãos procurando. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Amém, queridos? Eu estou vendo gente sem Bíblia aí. Será que você pode colar do lado dele, do lado dela? Lucas 11, 15, 11, diz assim, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Verso 20. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém, querido? Se assente dando glória para Jesus. O tocador pode tocar aí, meu filho, fica à vontade, não me atrapalhe em nada. Queridos, essa parábola é uma parábola continuativa, tanto no sentido literal, quanto no sentido explicativo e figurado. Eu vou explicar o que eu estou dizendo. Você vai ver que no início, os primeiros versículos do capítulo de número 15, Jesus começa a falar de uma forma muito singular. Jesus fala através de parábolas, porque o reino de Deus, ele não é aquilo que nós pensamos que é, ou aquilo que está escrito. Se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que o relato do céu, um homem diz que as ruas são como de ouro. As ruas não podem ser de ouro, porque ouro é algo da terra. Mas para dar um significado, ele utiliza o material da terra para que nós entendamos que no céu vai haver um lugar tão especial e tão valoroso que a rua parece ser de ouro. Mas o ouro não vai para o céu. Só vai para o céu as joias escolhidas a dedos por Deus para morar no céu. Tem alguma joia no reino de Deus aqui? Daí a gente começa a entender que Jesus fala através de parábola por conta destas questões, para explicar o reino de Deus com coisas da terra, porque se ele falar diretamente das coisas dos céus, como ele falava, nós não entenderíamos. E às vezes, olhando a Bíblia, nós vamos julgar aqueles que estavam ouvindo, como se nós estivéssemos no lugar dele, fôssemos ser diferente e dizer: ah, eu entendi o que o Senhor estava falando. Pode falar abertamente para mim. Pode nada, querido. Jesus é muito sábio e ele fala com muito jeitinho para mim e para você, que você é especial para ele, e que no céu existe um lugar, existe morada para mim e para você. Só que existe condições, e as parábolas mostram isso. Mas não é sobre isso que Lucas escreveu. Lucas fala da primeira parábola que Jesus fala, da ovelha perdida. A ovelha, para os judeus, principalmente do Antigo Testamento, era um animal super importante. Era importante para a adoração a Deus. Ovelha era sinal de sacrifício. Mas a ovelha não era para qualquer família. Não era qualquer família que poderia ofertar uma ovelha. A ovelha era uma oferta generosa de famílias que tinham condição de ofertar uma ovelha. Tanto é que no Antigo Testamento você vai entender que às vezes 2, 3, 4 famílias se juntavam para comprar uma ovelha ou algum outro animal grande para poder apresentar sacrifício. E famílias que eram mais pobres às vezes compravam uma pombinha para poder oferecer a Deus como sacrifício. Mas o que eu quero dizer e o que Jesus quer nos mostrar nessa parábola é que existem coisas, como nós ouvimos aqui hoje, que são importantes e que, como importantes, nós devemos guardar. Estava ouvindo, meu pastor? Coisas que são importantes nós devemos guardar, e a Bíblia mostra claramente que nós somos as coisas mais importantes que Deus tem. E aí alguém vai dizer: não, mas a Bíblia diz que a coisa mais importante era Jesus. Não, na terra não. Jesus é mais importante em tudo, em qualquer lugar. Nós somos mais importantes na terra. E é por causa disso que o diabo tem raiva de você. Que você é um levita, que você é um adorador, que você é alguém que mesmo nas tribulações e nas dificuldades da vida, você ergue as suas mãos e a sua voz e diz: só o Senhor é Deus, só o
vai ver que Jesus fala: se alguém tem 100 ovelhas, alguém abastado, não era alguém pobre, e que perde uma ovelha, vai deixar para lá, não é isso? Porque já tem 100, se ele tiver com 99, tá bom, ainda está no lucro, 1%. Só que, querido, no reino de Deus não tem isso. Você vai ver escrito na palavra de Deus que a vontade de Deus não é que 99% das pessoas sejam salvas. A vontade de Deus não é que 85,2% das pessoas sejam salvas. A vontade de Deus não é que uma terça parte do mundo e da população seja salva. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder a sua família. Deus não quer perder o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu primo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu primo de segundo grau. Deus não quer perder ninguém. E aí, quando ele lança essa parábola, ele está falando da importância da ovelha. E aí eu entendo que a ovelha nesse sentido não era para sacrifício, pastor. A ovelha nesse sentido era para manutenção e sustento. O que a ovelha poderia oferecer? A gordura, utilizada como alimento, a carne, utilizada como alimento, a pele, utilizada para vestimenta. Deus não quer perder ninguém para o diabo ou para o mundo, porque essa pessoa, ela é importante para o sustento do reino e da obra de Deus. Essa pessoa é importante dentro da família. Você já pensou se um pai de família que trabalha todos os dias, 40 ou 44 horas semanais, acontece uma tragédia com esse pai de família? Tem a mulher em casa esperando com 2 filhos, um filho ou filho nenhum, e que às vezes está ali totalmente desprovida de quaisquer recursos, e esse marido morre. A gente conhece algumas histórias da Bíblia que falam de mulheres assim. Numa delas, Jesus estava vendo um cortejo fúnebre. A mulher tinha um marido, o marido morreu, e tinha um único filho, e esse único filho também morreu. E ele olhando e observando aquilo, e vendo todo o aparato que foi montado para seguir aquela mulher, porque, por incrível que pareça, as culturas são bem diferentes, e as pessoas que estavam ali naquele cortejo fúnebre eram pagas para chorar junto com a viúva ou com aquele que perdeu o seu ente querido. E ela caminhando, e as pessoas levando o esquife, que nada mais é que um caixão, cheios de rituais, cheios de símbolos, cheios de misticismos, carregando aquele caixão. Ninguém poderia tocar no caixão, ninguém poderia tocar no defunto. Aleluia! E Jesus surpreende toda aquela multidão e toca no esquife. Aleluia! E dá uma ordem: levanta. Eu poderia dizer aqui o que seria normal que alguém fosse dizer: olha, Jesus também vai fazer na tua vida alguma coisa que estava bom. Não. Jesus não precisa tocar para você levantar. Você que precisa levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Ficamos esperando de Deus as ordens para fazermos aquilo que é para nós fazermos. Eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que é impossível pertence
pertence a Deus, e só Ele pode resolver. Mas aquilo que é possível depende de nós. Nós estamos aqui debaixo de um tema, e o tema é: eu vou viver uma virada em minha vida. E em tópicos, como eu estava falando aqui, a gente vai entender, nós já vamos entrar na mensagem, a gente vai entender que o projeto de Deus depende da atitude do ser humano. O projeto de Deus depende de nos levantarmos e nos disponibilizarmos para a obra de Deus. Todo mundo quer ter uma virada em sua vida, mas poucos são aqueles que se levantam e dizem: Senhor, eu quero ser o primeiro a estar atento a ouvir a tua voz e fazer o que o Senhor manda, independente se eu vou ganhar alguma coisa ou não. Porque a gente fica esperando que Deus dê alguma coisa para dar um incentivo. Eu tenho 3 faculdades, uma pós-graduação, e eu posso dizer que Deus me ajudou, mas quem fez cada uma delas foi eu. Eu posso dizer que Deus abriu as portas para eu entrar, mas eu só entrei porque eu caminhei com as minhas pernas até lá. E eu digo que eu costumo compreender o reino de Deus com atitudes. Você vai ver que muita gente vai falar que o amor é um sentimento sublime, que o amor é um sentimento inigualável. Amor não é sentimento, porque sentimento é coisa ligada à carne. Amor é decisão, amor é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que? Sentiu pena do mundo. É isso que o texto fala, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu pena, não foi isso? Que fez o que? Deu. Dar é atitude, atitude de quem ama. Quem ama, dá. Quem ama, está disposto a cumprir o projeto de Deus. Quem ama tem que ter atitude. Deus entra na minha casa, salva a minha família, salva o meu marido, salva a minha mulher, salva a minha esposa. Qual é a tua atitude dentro da tua casa? Nossa atitude vale muito mais do que as nossas palavras, pastor Márcio. As nossas palavras, e eu ouso dizer aqui, que vocês já estão recebendo de Deus desde o início do culto, e que vão ouvir ainda algumas coisas que eu vou falar, e que vai ter gente que amanhã vai estar igualzinho entrou aqui hoje, porque as palavras vão embora. E alguém vai dizer: não, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A gente tem um salmo pequenininho na Bíblia, é o salmo de número 119. Ele só tem 176 versículos, e cada um dos versículos eles enaltecem o que? A palavra de Deus. Como purificará o mancebo dos seus caminhos? Observando conforme a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada, é atitude. Quem ama, pratica. Quem ama, executa. Quem ama, faz a vontade de Deus. A segunda parábola é sobre a dracma perdida. Como de costume judeu, a dracma era um valor que a mulher recebia como garantia para, se houvesse algum problema na família, com o marido, com o seu sustento.
E aí a Bíblia fala sobre essa dracma perdida, que num dado dia essa mulher perde essa dracma. Só que como ela sabia da importância daquela dracma, ela revira a casa toda, bota a casa de ponta cabeça, ilumina todos os lugares. Ela pega, tira as almofadas do sofá, olha nos cantinhos do sofá. Ela olha, abre a geladeira para ver se não trocou a garrafa d'água com a moeda. Abre a geladeira, olha, não está aqui. Ela abre o guarda-roupa, ela abre a carteira, ela levanta o tapete, ela olha atrás da casa, ela vê se não esqueceu dentro do bolso da bermuda, da saia, da bolsa. Porque ela sabia da importância que tinha aquilo que ela recebeu. Você tem recebido algo importante de Deus, querido. Se você perdeu, procure. Porque a Bíblia diz que aquele que procura acha. A Bíblia diz que aquele que procura acha. E aí, voltando ao que eu disse no início, dando seguimento às parábolas, nós chegamos à parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é muito singular. Você só vai ver ela escrito, se não me falha a memória, nesse evangelho. E você vai ver que o escritor Lucas, ele descreve muito bem, por causa da sua cultura, era um médico. Ele dá os detalhes, inclusive do nascimento de Jesus, com muita propriedade, porque ele sabia do que estava falando, era médico. Então, ele fala da parábola do filho pródigo. Um nome completamente equivocado em relação ao texto, porque a parábola se refere a 3 pessoas, e se nós fôssemos pregar em cima disso, eu poderia falar 3 tipos ou 3 qualidades diferentes. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, porque a parábola fala sobre o filho mais novo, a parábola fala sobre o pai, e a parábola fala sobre o filho mais velho. Num dado dia, algo acontece completamente fora do roteiro, da cultura e daquilo que era programado para acontecer. Esse filho era mais novo, ele só teria 1/3 das propriedades do seu pai, porque o filho mais velho, ele teria, por lei, 2/3 de tudo aquilo que o pai tinha. Então era necessário, e existiam 2 formas disso acontecer. O pai poderia fazer um testamento, e nesse testamento, após a sua morte, seria dividido assim, exatamente como eu disse: 2/3 para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Vamos traduzir isso, queridos. O pai, ele vai lá e pega, tem 3 casas. 2 casas eram do filho mais velho e uma casa era do filho mais novo. Só que esse pai não havia morrido. Esse pai ainda estava vivo. E esse filho, em vários textos, vários estudiosos vão dizer que ele era rebelde, porque ele não esperou o tempo se cumprir para que ele pudesse usufruir daquilo que era reservado para ele. Querido, isso me faz lembrar o povo de Israel quando caminhava no deserto. Por vários momentos você vai ver as pessoas querendo fazer casa no deserto. Não, vou ficar por aqui mesmo. Já está bom, já estamos rodando há 40 anos. Vamos montar casa, vamos montar acampamento, vamos ficar por aqui. Querido, só fique estacas no lugar que Deus te der, porque lugar de passagem não é lugar de morada. Lugar de passagem não é lugar de juntar nada, porque é passageiro. Te lembrou que a Bíblia fala de que onde está o teu coração está o teu tesouro, ou vice-versa? Tudo que nós temos é passageiro.
inclusive essa leve e momentânea tribulação é passageira, mas que bom que ela é leve e momentânea, porque ela vai produzir para nós um peso eterno de glória sobre a minha, sobre a tua, sobre a igreja do Senhor. Esse filho se rebela, pega tudo que ele tinha. O pai deu a parte dele. Se você for ler bem no texto aí, você vai ver que ele pega a parte dele e transforma em dinheiro e sai. Ele não ia poder carregar metade da fazenda, ele não ia poder carregar 1/3 dos bois, 1/3 das ovelhas, ou qualquer dracma, porque ele não recebeu isso. Ele recebeu parte da herança. E ele transforma parte dessa herança em recursos para a utilização própria. E aí a gente começa a mensagem dessa noite. 5 tópicos, 5 questões para que haja uma virada na minha vida e na sua vida. O primeiro ponto é: como filho rebelde e querendo usufruir daquilo que o mundo tem para nos oferecer. E deixa eu lhes dar uma notícia, não se choque com o que eu vou dizer. O mundo é muito mais gostoso que a igreja, porque o mundo vai me oferecer tudo aquilo que a minha carne deseja. E alguém vai falar: não, mas não é isso não, está na presença de Deus. Peraí, calma, segura. O mundo vai saciar a vontade da minha carne, só que a minha carne, ela não é saciada, porque nós temos um desejo desenfreado, um desejo que não pode ser parado, porque a carne não se sacia. O nome disso é pecado. E o pecado é gostoso. Não tem aqueles R$10 que você paga a passagem, e a passagem custa R$3,70, e aí o trocador, em vez de te dar os 6,30, 5,30, ele te dá 6,30, opa, R$1. Você vai conferir lá a notinha fiscal da compra que fez, e não bateram leite ninho. Ganhei uma lata de leite ninho. Estou com um débito no banco de R$150. Orei a Jesus, e quando eu cheguei lá, tinha sanado aquele débito. O caixa, o gerente que é responsável pela tua conta, vai ter que pagar esses R$150 no bolso. E a gente acaba achando que é Deus, porque saciou uma vontade pessoal. Só que essa vontade pessoal, ela não vai parar por aí. Você vai querer outras coisas, você vai buscar outras coisas, você vai buscar outras formas de se dar bem com alguma coisa. É diferente da igreja. Quando você vem para a igreja, ao invés de você receber, você dá. Quando você levanta a sua mão e diz: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, tu és o meu Senhor. Epa, assinou um contrato, e nesse contrato diz que Ele é Senhor, e você é o quê? Servo. E se você é servo, você cumpre a vontade do teu Senhor. E não quer dizer que você vai ganhar alguma coisa com isso. Eu não sei se nessa noite você vem esperando eu ver um anjo, o mesmo anjo que o pastor Márcio viu ali curando a nossa irmã, trazendo a chave do carro, ou trazendo a escritura da casa própria. Eu vi o mesmo anjo
Mas ele não estava com chave nenhuma. Na verdade, ele ainda está parado ali do lado do nosso diácono ali de bigode. Bigode bonito. Ele está parado ali o tempo todo. Meu Deus. Ele está recolhendo cada oração que está sendo feita. Só que ele não trouxe chave, irmão. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele não está com escritura, ele não está com rolo, ele não está com papiro, ele não está com nada. Ele está dentro para você, ele coloca a tua atitude na presença de Deus. Está chorando. E está aqui para recolher alguma coisa que você vai dar para Deus. O que você está dando para Deus essa noite? O que você está oferecendo para Deus essa noite? O que você está ofertando para Deus essa noite? É para isso que esse anjo desceu. Ele veio para curar, mas ele veio para levar para Deus boas notícias. Ele veio para levar para Deus adoração. Eu não sei se vai descer outro, mas eu sei que tem algo que a gente está aqui debaixo para mandar lá para cima. Dá para dar um glória para Jesus aí, querido. Dá para dar glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse filho pega toda a sua riqueza e parte para o mundão. Parte para aquilo que é gostoso. Alguns historiadores vão dizer que ele vai para um outro país e que nesse país, e isso é muito amplo, a Bíblia fala de viver de algo extraordinário para ele, só que não para Deus. Viver de uma forma dissimulada é viver de uma forma que não é agradável a Deus. E aí ele se embrenha pelo mundo da prostituição. Vamos trazer para os dias de hoje. Ele vai para as melhores baladas. Ele vai tomar as melhores bebidas. Ele vai botar o whiskyzinho dele com Red Bull e água de coco. Ele vai escolher um cardápio de mulheres que ele pode sair. Ele vai olhar lá no WhatsApp. Fulana, não, hoje não. Essa não, foi semana passada. Essa aqui eu não tive um negócio com ela. Ele começa a viver dessa forma. Só que nós entendemos, principalmente no tempo bíblico, a maior forma de recursos era agropecuário, fazendas, plantações, gados, ovelhas. Era a maior forma de recurso que se tinha. Tinha a extração de minério, tinha, mas não como a gente conhece. E a Bíblia fala que ele estava aproveitando tudo aquilo que ele queria, mas que num dado momento Deus secou a fonte de recursos e teve uma seca nesse país onde ele estava. Então, querido, a Bíblia, como nós lemos aqui, ela dá um início, dá uma partida do verso 11 ao verso 13. Você vai ver a atitude desse jovem saindo, pegando tudo e curtindo tudo aquilo que ele queria. E aí, a partir do verso 14 até o verso 16, ele muda o estado dele de alguém que estava alegre para alguém que nesse momento agora era miserável. Tudo, não tinha mais nada, nenhum recurso para gastar. E aí a Bíblia nos relata que ele se junta a um morador dessa cidade
eu não posso esquecer que isso tem um contexto histórico. Esse jovem era judeu. Esse jovem tinha uma formação religiosa. Esse jovem, ele tinha uma instrução, ele tinha estudo. O pai dele não era qualquer um, era alguém de posses. E agora passa a viver na miséria e vai tomar conta de porcos. Você já leu na Bíblia, você já leu muito mais do que eu, que porco é um animal imundo. E os judeus, eles não tinham contato com porcos, por causa de uma ritualística, de um misticismo e de uma lei que mostrava isso. E aí você imagina alguém que era rico, alguém que andava na Land Rover, que passou do lado do pastor Márcio. Agora está andando com uma Havaiana com o pé trocado, porque ele achou uma numa esquina 42 e a outra na outra esquina era 38. E aí a roupinha de marca que ele estava usando quando saiu já estava desgastada, e ele agora estava usando pano de trapo, porque na época, queridos, existia de uma forma muito peculiar, muito singular, não como hoje, a construção de roupa. Hoje a gente tem confecção de roupa aí a todos os lugares, apesar de que no Brasil o negócio está escasso. A China está batendo recorde. Se no Brasil vai vender uma blusinha de R$20, na China custa 2. Então o comerciante do Brasil está se dando mal. Mas na época não tinha muitas confecções, só tinha roupinha de marca quem tinha muito dinheiro. Só que aquele jovem não tinha mais dinheiro. De repente teve que fazer um rolo com a roupinha de marca. Pô, tem essa blusinha da Dudalina, vou ter que trocar por um saco de feijão. Vamos fazer um rolo? Vamos fazer uma troca? Não é isso? Tênisinho da Lacoste, da Record. Vamos ter que trocar isso daí por meio que vim de carne de calango. Ficou sem nada, ficou na miséria, foi cuidar de porco. A soberba dele, a altivez dele, a arrogância dele foi lançada por terra, como diz a Bíblia. Que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Caiu, já não era mais o bambambam. E aí teve que viver na miséria. E olha o desejo dele. Eu estive estudando sobre essas alfarrobas, essas bolotas dos porcos. Era chamado de erva de São João. Por quê? Porque diziam historicamente que eram as mesmas ervas que João Batista comia quando estava no deserto, para simbolizar humildade. Só que ele era judeu, e judeu nem encostava em porcos. Imagina ter que comer. Porque na verdade a Bíblia não diz que ele comeu, diz que ele teve vontade de comer. É um segundo estágio para quem quer ter uma virada em sua vida. Meu Deus, se estivermos arrogantes, Deus vai nos abater e nos humilhar para mostrar que Ele é Deus e nós não somos nada. Quer uma virada em tua vida? Faça Cristo. Não é nada, eu não sou nada. Deixa eu dar uma informação fisiológica para vocês. Se você morrer agora, daqui a 10 horas
o seu corpo vai estar fétido. Ninguém, nem o seu parente mais amado, vai querer estar do teu lado. 10 horas. Se tiver no tempo e no sol, esse processo se acelera. O estado de putrefação, de podridão da carne é acelerado. E aí talvez em 6 horas, ninguém mais queira estar do seu lado. Deus, quando deixa alguém chegar na miséria, é porque não seguiu os princípios que Davi fala. Já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí o processo continua. Ele lembra do pai, que ele tinha pedido toda a sua herança para ele usufruir. E aí começa um outro processo, porque o processo da miséria é o processo do castigo. E alguém vai dizer, mas Deus não castiga, Deus é bom. Cuidado. A diferença entre o castigo de Deus é que o castigo do diabo é para acabar com a tua vida, e o castigo de Deus é para mostrar que você é totalmente dependente dele, e que sem ele tu não pode nada, sem ele tu não faz nada, sem ele tu não consegue nada, sem ele tu não levanta, sem ele tu não respira, sem ele tu não come, sem ele tu não trabalha, sem ele tu não tem dinheiro. E aí a gente entra no terceiro estágio, que é chamado de quebrantamento. Aquele jovem se dá conta e olha para a sua condição pessoal: maltrapilho, sujo, fedorento, com fome, descalço. Ele lembra do pai. Ele diz: poxa, até os escravos, até os servos do meu pai estão melhor do que eu, comem melhor do que eu, se vestem melhor do que eu. Eu vou voltar para ele e vou dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Atitude de quebrantamento é o terceiro estágio. Para quem quer ter uma virada em sua vida, é se quebrantar na presença de Deus, reconhecendo a sua condição pessoal. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita um coração quebrantado. Não é um coração que vive dizendo para Deus: mas Deus, olha aí, Deus, tu viu aquilo? Não, Deus, o Senhor me conhece e sabe que eu fiz escolhas erradas. É igual a oração que a gente faz. Nós oramos pedindo a Deus perdão, e aí a gente faz aquela oração vapt-vupt: Deus, perdoa pelos meus pecados, pelo que eu pensei, pelo que eu olhei, pelo que eu amei. Ei, querido, Deus quer saber qual foi o teu pecado, porque pecado tem nome. Pecado tem nome. Deus, eu olhei aquilo que não devia, assim, assim, assado. Eu cobicei aquilo que era do outro. Deus, eu quis o ministério do outro. Deus, eu quis a unção do outro. Deus, eu quis o banco ali em cima do outro. Pecado tem nome. Ou você acha que Davi, quando ele adulterou com Betseba, ele ficou encontrando desculpas para falar com Deus? O filho nasceu do pecado, entrou no processo, no castigo de Deus. Deus não falou nada para ele, e Deus não precisa dizer nada para mim nem para você para fazer alguma coisa, não. Castigo de Deus: vou levar a criança. A Bíblia diz que Davi tira as suas roupas reais, tira a sua pompa, a sua altivez, se veste de pano de saco, cobre a cabeça com silício e rola no chão. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu pequei. Deus, eu adulterei. Deus, eu coabitei com a mulher do outro homem. Deus, eu pequei. Deus, eu falhei.
Servo de Deus e serva de Deus, fale para Deus o que acontece contigo, o que você pensa, porque mesmo que você não fale, Ele já conhece, mas Ele quer ouvir de você que você é frágil, que precisa dEle. Ele quer ouvir de você que você necessita dEle para se levantar. É um processo de quebrantamento, que pode também ser chamado de arrependimento. Ele olha aquela estrutura, já vou acabar já aqui. Ele olha aquela estrutura que ele estava, que ele escolheu viver, porque foi ele quem escolheu viver. E aí eu queria que você desse uma caducada no irmão do seu lado e falasse para ele: cuidado com o que você escolhe. Fala para mais uma pessoa: cuidado com o que você escolhe, porque tudo aquilo que você escolher, você vai ter que se responsabilizar pelas consequências. É a lei da semeadura, não é isso, meu pastor? Se você planta, você vai colher. Se você planta, é você que vai colher. Se você plantou, não é o teu irmão que vai colher, é você que vai colher. E deixa eu te dizer, segundo a Bíblia, tudo aquilo que você plantar vai prosperar 30, 60 ou 100 vezes mais. Cuidado com a tua escolha. É de Deus, Jesus é de Deus, é bonitinho, canta bem, ora bem. Olha, quando dá uma glória, fala em mistério, manto. Cuidado com a tua escolha. Se casar, depois não vai reclamar com o pastor que está ganhando cor em casa, não. Pastor não cuida de ninguém dentro de casa. Dentro de casa é você e ele e você. É você e ele e você. Se arrependa, assim como esse jovem se arrependeu. E ele retorna para casa. E quando ele retorna para casa, a Bíblia vai dizer que ele de longe, o pai o avista, porque o pai estava esperando por ele, pastora. O pai estava aguardando o retorno dele. O pai estava necessitando ver o filho. Só que o que me chama a atenção do texto é que o pai reconheceu ele de longe, porque ele já não estava mais vestindo a mesma roupa. Ele estava vestindo a roupa de escravo. O pai reparou nele de longe e não viu o brilho do anel dele, porque o anel dele foi perdido no meio do caminho. O pai olhou para ele e viu ele de longe e reparou que ele estava descalço, porque escravo não anda com sapato ou chinelo. O pai, quando olha para ele, vê que a roupa aí, rapaz, aquela roupa ali não foi a roupa que eu dei para ele. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo que tem gente que está perdendo no meio do caminho as dádivas que Deus tem dado a ele. E aí, quando alguém te olhar na rua e não reconhecer você como crente, não reclame. Meu Deus, aleluia! Não reclame. Meu Deus! Você perdeu o brilho do Espírito Santo. Já viu que a conversa já não é mais igual? Já começa a falar cheio de gírias. Já começa a falar palavras torpes. Já começa a participar de situações conflituosas. Foi assim que o pai encontrou esse filho. Um filho marcado por experiências ruins. Um filho marcado por vivências destrutivas. Um filho marcado que perdeu a sua identidade de filho. E aí ele se arrepende quando se aproxima. O pai o reconhece. E a Bíblia diz que esse pai corre ao encontro dele. E aí, como eu falei para
vocês, eu poderia pregar sobre a segunda qualidade do crente dentro da igreja. Infelizmente, nós somos um povo que, ao invés de ajudar o caído, a gente pisa um pouquinho mais na cabeça dele para ele afundar. A gente vê alguém maltrapilho para fora e a gente fala, agora está desviado, está na mão do diabo. A gente olha para alguém que não está mais igual a gente. Aqui eu acredito que não. Mas nos interiores, algumas igrejas, por causa das vestimentas dos outros, eles não chamam de irmão, não. Eles caçoam e chamam de primos. Tá rindo? Te levo lá para você conhecer. Chama de primo. Porque uma da igreja tal e outra da igreja Y. E aí eles não andam com a mesma roupa. Um anda todo adornado, fechado, cheio de roupa. E o outro anda de bermudinha, de chinelo. À vontade com Deus. O que anda de bermudinha, de chinelo é chamado de primo. Ei, querido, está na hora de reconhecermos que isso aqui não salva ninguém. Isso aqui não dá um chute a ninguém. Isso aqui não dá ninguém para o céu. Ele volta. E aí a atitude do pai, por causa desse retorno, não é? O primeiro tópico é a partida. A soberba, a arrogância por causa do pecado. O segundo tópico é a miséria. E por causa da miséria que veio o castigo. O terceiro tópico é o quebrantamento, o arrependimento. E o outro é o retorno para casa. Se você olhar aí no versículo de número 20, você vai ver a atitude dele. Eu vou ler aqui rapidinho. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e deixou. Essa é a atitude de um cristão de verdade. O cristão de verdade não tem que fazer acepção de pessoas. Não tem que haver, não tem que existir diferença entre quem é assim ou quem é assado. O teu papel é abraço. O teu papel é amor. Eu já expliquei para você o que é amor. Tem uma atitude diferente. E atitude diferente só tem quem é convertido. Quando há conversão, a atitude muda. A própria palavra diz: convertir é mudar de estado. Quer uma virada na tua vida? Se converta. A gente pode se colocar de pé, querido. Jesus, desculpa, eu não vi a hora. Perdão, pastor. Eu vou encerrar. E no mesmo versículo 20, 21 e 22, você vai ver a atitude de um pai. A atitude de um pai é de aceitação. A primeira coisa que esse pai, ao ver o seu filho, faz é correr ao encontro dele. E correr ao encontro dele dá ordens. E a primeira coisa que ele faz é: chama os servos, traz a melhor roupa. A roupa era um sinal de status. Só quem tinha muita grana que tinha uma roupa bacana, bonita e legal. E ele estava maltrapilho. Porque o Pai que ama quer levar-nos a alturas muito mais elevadas do que nós estamos imaginando. Deus quer elevar não só a nossa condição social, Deus quer elevar a nossa condição como seres humanos, como pessoas. O cargo, o título, deixa isso para quem quiser. Deus quer pessoas que se voltem para Ele. E Ele manda trocar essa roupa como sinal de: estou te devolvendo a tua dignidade. Você está ouvindo isso aqui nessa noite? Deus está te devolvendo a tua dignidade. Deus, aleluia! E aí
escrita por alguém de importância, recebia um selo com esse anel para dizer que era dele. O rei fulano de tal, ele ia, colocava cera de abelha e ali ele espremia o seu anel com o seu símbolo, para que todos soubessem que foi ele quem escreveu aquilo ali, e era ele que estava ouvindo. Só que nesse contexto aqui, o anel tem o mesmo símbolo do casamento. O anel aqui simboliza aliança. Deus nessa noite quer fazer novas alianças conosco. E se você olhar a aliança, é uma aliança, quando você pega, ela é um círculo, e ela não tem começo e nem fim, o que nos mostra continuidade ou infinito. A relação de Deus conosco é essa, querido. É uma relação que não se rompe, é uma relação que não se quebra, é uma relação que não se troca, é uma relação que não se deixa para trás, é uma relação que não se larga em qualquer lugar. E ele manda trazer calçado. Traz um chinelo novo para esse menino. Você lembra de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10? A sandália tem um símbolo de caminhada. Aleluia. A sandália de preparação do Evangelho da paz. Mas a sandália também simboliza uma outra coisa. Eu vou encerrar aqui. A sandália simboliza algo muito especial. A sandália simboliza, se você estiver calçando ela, que você não é mais escravo, que você é filho. Onde estão os filhos de Deus nessa noite? Deus quer trocar as nossas vestimentas. Deus quer fazer novas alianças. Deus quer tirar a escravidão do meio de nós. Vamos encerrar. Eu vou fazer 3 perguntas. Direto, objetivo, é sim, é sim, é não, é não. Onde está a primeira pessoa que quer se